Hello, Poppers! E aí, galera? Como vocês estão? Como estão as coisas por aí? No programa de hoje, no nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa muito especial que todos os espíritas já conhecem ou pelo menos já ouviram falar, e aqueles que são simpatizantes ao espiritismo também já conhecem ou já ouviram falar, que é o culto do Evangelho no Lar. A gente vai falar de uma forma mais prática, a gente vai entender o para que fazer o culto do Evangelho no Lar. Então, fica comigo para esse bate-papo e bora pro programa. Vamos lá? Chama a vinheta, produção! Muito bem, pessoal. Aqui no sul continua um friozão. Como é que tá por aí nos estados de vocês? Quero saber. Tudo certo? Continua um calorzão, um friozão por aí. Aqui no sul o frio tá tomando conta, mas Deus sabe o que faz, né, pessoal? Recebi perguntas querendo saber como está o nosso amigo Cristiano Alves. O Cris está de férias, pessoal, mas ele volta já já. Ele está descansando um pouquinho, daqui a pouco ele volta. Então, vamos para o nosso programa de hoje. A gente vai bater um papo sobre Evangelho no Lar, que é a base de todo espírita, né? Como eu já falei lá na nossa introdução, todo mundo já sabe do tal do Evangelho no Lar, até mesmo os que estão chegando já ouviram falar sobre o tal do Evangelho no Lar. Mas nós ainda somos muito relapsos em relação ao culto do Evangelho no Lar. Então, eu pensei que seria interessante trazer para nós hoje esse tema, porque a gente sabe como fazer ele. E para quem não sabe, pessoal, eu vou pedir aqui para o nosso director, para o Flávio, colocar um balãozinho, porque a comunhão tem um roteiro. Eu estava pesquisando e a comunhão tem um roteiro com instruções breves de como fazer o Evangelho no Lar. Então, vou pedir para colocar aqui no cantinho um balãozinho desse roteiro de como fazer, para caso você não saiba como fazer o culto do Evangelho no Lar, vai estar aqui para você aprender a fazer. Mas qual é a utilidade? Para que a gente tem que fazer esse processo do Evangelho no lar? Qual é a utilidade? Qual é a finalidade? Para que nos ajuda? Qual é o benefício disso? Então, eu pensei que era importante estar trazendo esse tema para nós, para a gente conversar sobre. Então, já vamos começar lá no Evangelho de Mateus, onde Jesus fala para nós sobre orai e vigiai. Jesus diz: orai e vigiai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quer dizer com isso? A gente reencarna e tudo muda, ou melhor, a gente muda, né? Um novo corpo, uma nova família, novos laços de uma nova casa. A gente tem que entender, já foi falado aqui no programa diversas vezes, sobre esse processo de sintonia, sobre esse processo de vibração do pensamento. Nós estamos em constante sintonia com qualquer coisa. Se a vibração for uma vibração elevada, de bons pensamentos, de boas intenções, a nossa sintonia vai estar sempre para o alto. O nosso radinho vai estar sempre numa faixa muito legal. Se for um pensamento, bah, não é legal, é aquela chiadeira que a gente já conversou em outras oportunidades, vai estar lá para baixo, não vai estar positivo, vai estar algo bem negativo e a galera sintoniza com a gente. Então, orai e vigiai. Já começamos por aí. O que acontece quando a gente inicia a prática do Evangelho no Lar? Lá no livro Instrumentos do Tempo, no item 38, Emmanuel vai falar para nós. Quando o ensinamento do mestre vibre entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. Isso acontece, pessoal, pois a gente traz Jesus para a nossa casa. O Evangelho no lar é Jesus em casa. Quando a gente tem a prática do evangelho em casa, que é o momento onde a gente vai se reunir com a nossa família, ou até mesmo fazer sozinho, depois eu vou começar a falar sobre isso, mais adiante a gente vai entender um pouquinho dessa prática sozinho, individual, a gente vai fazer uma leitura da palavra do evangelho, a gente vai trazer Jesus para casa. E os pequenos sacrifícios, usando a palavra que Emmanuel colocou, tecem a felicidade comum.
Por quê? Porque aquilo que nos incomodava grandemente, aquilo que pesava no nosso coração de uma maneira horrorosa, se torna desse tamanhinho assim, ó. Fica pequenininho. A vibração da nossa casa muda. A nossa vibração muda. A gente entra numa sintonia diferente. O nosso radinho sintoniza com uma equipe espiritual que vem em nosso socorro para auxiliar numa higienização do ambiente. Olha só, a gente começa essa prática e automaticamente começa uma higienização do nosso ambiente. Por quê? Vamos pensar o seguinte: o nosso pensamento, ele é energia, certo? E o nosso pensamento, ele também é um tipo de matéria. A gente consegue criar coisas com o nosso pensamento. A gente tem um estudo muito legal que está lá embasado nas obras básicas, que fala sobre esse poder do pensamento. A gente ainda vai fazer um programa bem legal sobre isso, e eu vou estar linkando nesse programa esse nosso bate-papo de hoje para vocês poderem estar fazendo esse link aí. Então, a gente constrói coisas com o nosso pensamento, certo? Se a gente constrói coisas positivas com o nosso pensamento, pô, que legal, imagina só coisa boa, né? Um jardim florido, coisas maravilhosas, boas vibrações. Mas, imaginemos uma casa, um ambiente familiar, onde tem muitas brigas, discussões, ódio, rancor. Opa, a vibração tá lá embaixo. Automaticamente as paredes dessa casa já estão cobertas de um fluido muito espesso, coisas complicadas, vibrações lá embaixo, coisas negativas. Então, essa equipe espiritual que vem ao socorro, que vem auxiliar, dar o embasamento fluídico do nosso evangelho, do evangelho dessa casa, quando a pessoa começa a fazer, vai estar fazendo a higienização desse ambiente, vai estar limpando, tirando todos esses miasmas negativos que ficam grudados, todas essas formas, pensamentos que ficam grudadas, que muitas vezes não estão só na nossa casa, mas até mesmo grudada em nós mesmos, no nosso perispírito também, galera. A prática do evangelho permite o suporte dos bons espíritos para higienização. É muito importante que a gente tenha consciência disso, suporta a gente para higienizar o nosso ambiente, não só o nosso ambiente físico da nossa casa, como o nosso ambiente mental, pois o nosso ambiente mental, o nosso templo mental precisa de uma higienização quase que diária, né? Nossos pensamentos a gente não tem como controlar. Opa, agora eu parei de pensar, não penso mais. Impossível, né? A gente não tem como viver no branco. Então, fazendo o evangelho, a gente consegue esse suporte para ter essa higienização. Durante o nosso estudo, eu estava pesquisando algumas mensagens do professor Arthur Joviano, que, para quem leu o livro 50 anos depois, né, da série de Emmanuel, ele é o vozinho, né, e o Lúcio. Eu vou deixar essas mensagens aqui na descrição do vídeo, para não estar lendo elas na íntegra, mas quem quiser ler, pode estar lendo elas ali na íntegra, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. E nessas mensagens, o professor Arthur Joviano, ele explica que o culto do Evangelho no Lar, ele fornece alimento espiritual, fortalecendo o nosso espírito. Olha só, alimento espiritual, fortalecendo o nosso espírito, reforçando o nosso corpo espiritual, beneficiando a nós, seres humaninhos que estamos ali fazendo essa prática do culto, beneficiando a nós e aos outros, como se nós fôssemos um farol que irradia luz. Nós somos um ponto de luz. A nossa casa verá automaticamente um ponto de luz no globo terrestre. Mas eu achei tão interessante que ele coloca isso, é um alimento espiritual. Porque vamos pensar que o evangelho de Jesus já é a base master para que a gente possa caminhar todos os dias. Para que a gente aprenda a caminhar todos os dias, segurando na mãozinha do Cristo, entendendo como a gente deve agir um pouquinho de cada vez. Pois é um desafio a gente saber ser reto. É um desafio a gente permanecer ser reto. É um desafio. Porém, não é impossível, pois a gente tem Jesus do lado. Então, quando a gente está nessa prática, tendo esse alimento espiritual, tendo essa fortaleza espiritual,
o nosso corpo já está preparado a vencer todos os obstáculos que vão aparecer diariamente. Pois, se nós tendo o conhecimento já é difícil, imagina se a gente estiver despreparado fluidificamente. Então, vamos pensar que nós precisamos sim do conhecimento, mas a gente também precisa ter uma base fluídica no nosso corpo para estar bem respaldado. Então, a nossa casa ela vira um ponto de luz no globo terrestre. A gente recebe auxílio imediato. A gente conta com uma equipe, com os nossos anjos da guarda. Lembra que a gente falou nos anjos da guarda no nosso programa? E depois que a gente firma esse auxílio, a gente firma, eu vou fazer o evangelho, estou fazendo o evangelho, o culto do evangelho no lar, toda semana, naquele dia, naquela hora, bem direitinho, do meu jeitinho. Cada pessoa tem o seu jeito de fazer. Eu vou ler a página do Evangelho, vou fazer o culto, mas tem pessoas que gostam de ler uma poesia junto, tem pessoas que gostam de ler outra literatura junto. Cada um tem o seu jeitinho. A gente tem a base, mas cada um tem o seu jeitinho de colocar coisas a mais aí, vai do seu jeitinho. Então, depois que a gente firma isso, esse auxílio ele é irradiado a todos que passam por ali e, consequentemente, para o nosso bairro, para a nossa comunidade, para o nosso estado e para o nosso país. A espiritualidade, ela utiliza desses fluidos benéficos do nosso encontro para socorrer os irmãos necessitados. Olha que coisa bonita. Então, a gente já está recebendo esse auxílio, a gente já está sendo fortalecido, a gente já está tendo esse upgrade, e a espiritualidade utiliza, depois que a gente já está bem firmado nessa caminhada de fazer toda semana o culto do evangelho, utiliza esse ponto de luz que a gente está irradiando para auxiliar quem passa por ali, auxiliar os nossos familiares, auxiliar os irmãos que estão sendo trazidos até mesmo para o nosso momento do evangelho, e vai irradiando para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para o nosso estado, para o nosso país. Utiliza desses fluidos para estar auxiliando. E falando em socorro espiritual dos nossos irmãos necessitados, muito se fala em mediunidade, né? E daí eu tenho um texto de Emmanuel do livro Relicário de Luz para estar lendo para vocês na íntegra, porque nessa minha pesquisa que fala do Evangelho no Lar, eu li esse texto e eu fiquei impressionada. Como Emmanuel é certeiro, né? Assertivo nessa parte. Está no livro Relicário de Luz, é no item 26 que fala mediunidade no lar. Vamos analisar esse texto de Emmanuel juntos. Ele começa assim: não abandones a tarefa mediúnica no lar, a pretexto de te encontrares em círculo reduzido. Muita vez, a popularidade não passa de amargorosa provação. Ainda que te encontres ao lado de um ou dois companheiros somente, reúne-te com eles em nome do Senhor, que designará mensageiros de amor e luz para o serviço de amparo ao teu esforço no bem. Ó, vamos lembrar Jesus falando, né? Se tiveres um ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E olha que interessante que ele fala, para serviço de amparo ao teu esforço no bem. A gente que dá o primeiro passo, nós estamos nessa jornada, mas a iniciativa é nossa. E ele continua: como realizar a grande jornada se não nos dispomos a dar os passos do início? As gotas d'água fazem o grande rio e notas minúsculas compõem a sintonia magistral. Recorda a bênção ao alívio desencarnado infeliz, a assistência ao companheiro que chora e a proteção à criança enferma. Lembra-te da palestra que ajuda quem sofre, da ideia aparentemente sem importância que brilha repentina em tua boca para a solução dos problemas difíceis, do estímulo que podes acender num coração desanimado e trabalha sempre. Ninguém pode imaginar, enquanto na Terra, o valor, a extensão e a eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. Olha só, a gente já falou aqui do poder da prece, né? E mesmo assim, ainda insistimos em, às vezes, duvidar, né, da alma de São Tomé. A gente precisa ver para crer. A gente ainda tem essa de duvidar, né? Será mesmo? Será que funciona mesmo? Será que tem toda essa eficácia mesmo? Imagina, aqui ele está falando da extensão e eficácia de uma prece nascida na fonte viva do sentimento. Agora imagina no culto do Evangelho do Lar, onde tem todo um aparato espiritual, uma equipe espiritual ali para dar o respaldo e para utilizar aqueles fluidos. Emmanuel continua:
A tranquilidade de muitos procede sempre do esforço de alguns poucos. A mediunidade no lar, quando ligada à inspiração do Evangelho, realiza infinitos milagres de trabalho e contentamento, bom ânimo e carinho. Atende, acima de tudo, às lições do bem. A caridade é Jesus conosco. A mão que escreve um livro é nobre e respeitável. Todavia, a mão que socorre um doente é sublime e santa. O coração que compreende e ajuda supera em grandeza a inteligente que estuda e ensina. Sê o abençoado instrumento da paz e da alegria daqueles que te rodeiam. Olha só que interessante. O culto do Evangelho do Lar, ele tem essa proposta da gente estar fazendo ele com os familiares que moram na nossa casa, né? Que estão presentes na nossa casa. E Emmanuel finaliza. No silêncio e no anonimato do trabalho espiritual em casa, podes hoje semear a glória e a felicidade que amanhã brilharão em tua alma eternamente. Então, a gente não tem dimensão ainda da extensão espiritual desse trabalho que é. A gente hoje está fazendo o culto do Evangelho no lar, que é uma coisa simples. Sentarmos na mesa com os familiares da nossa casa, caso eles não tenham disposição, sozinho. E tá lendo em voz alta, importante, em voz alta, porque temos irmãos desencarnados conosco o tempo todo. E se esses irmãos não têm condição ainda pela sua faixa vibratória de ouvir, em voz alta eles conseguem. Então, em voz alta, a gente está fazendo esse movimento. Emmanuel é muito assertivo. E eu tenho um caso para contar para vocês de um irmão atendido na mediúnica, onde ele se manifestou contando que ele foi designado a estar atacando, né, uma família, para estar fazendo mal para uma família. Ele chegou na casa dessa família e ele percebia que essa família se reunia numa mesa para orar. Foi essas palavras que ele usou. Que ele chegou nessa casa, foi ordenado a ir lá para fazer o mal, mas chegou nessa casa e ele percebia que a família chegava lá e orava. Eles se reuniam numa mesa, ele orava. E que ele estranhou essa prática, ele achou muito estranho, né? Por que essa família está fazendo isso? Mas que ele resolveu olhar para ver o que eles estavam fazendo. E a partir dali, desse movimento que ele teve a curiosidade de parar para olhar o que eles estavam fazendo, foi feito todo um trabalho de resgate para poder levar esse irmão até uma mediúnica onde ele foi atendido. Então, olha só que interessante. A gente não tem noção da dimensão do trabalho que é feito pela espiritualidade também. A espiritualidade se utiliza de todas as formas que a gente pode imaginar para resgatar esses irmãos que estão na erraticidade também. Ok, Yasmin, tudo bem, mas olha só. Eu tenho dificuldades, eu encontro dificuldades. Eu não tenho companhia, tá? Eu não tenho companhia, eu tô sozinha, eu não tenho companhia para fazer o evangelho no lar. Sempre acontece alguma coisa, sempre dá um imprevisto. Quando eu vou fazer o evangelho, eu tento fazer o evangelho. Aqui na minha casa eu tento fazer o evangelho, mas tem sempre algum barulho, ou meu gato mia, ou meu cachorro late, ou chega uma visita, eu não consigo fazer o evangelho, não consigo sentar, me concentrar e fazer o evangelho. Aí, nós também, no livro Instrumentos do Tempo, lá no item 38, Emmanuel vai explicar o seguinte para nós. Realmente, por agora, és parte integrante do grupo consanguíneo, mas, no fundo, és irmão da humanidade inteira, com obrigações de seguir para frente. Todos somos peregrinos da eternidade em trânsito para a vida superior. O que Emmanuel quer dizer com isso? Vamos separar em tópicos. Primeiro, cada um de nós encontra-se num nível evolutivo, certo? Cada um de nós está passando por provações individuais ou coletivas. Cada um de nós tem seus medos, seus receios, seus desafios a vencer. E cada um de nós também tem seu passado nessa encarnação e nas outras. Então, nós viemos nesse núcleo familiar, nós reencarnamos nesse núcleo familiar com dívidas a pagar. Isso não é algo a ser interpretado de uma maneira negativa, e sim positiva. Então, na minha casa, eu não consigo fazer evangelho no lar com os familiares que moram comigo. Não tem problema. Eu posso pegar as coisas e fazer sozinha. Eu vou começar a fazer sozinha, certo? Vou começar.
Mas à medida que eu persistir, a espiritualidade consegue acesso e me auxilia. Nós temos casos onde André Luiz conta nas obras que, a partir da oração de um membro daquela família, a espiritualidade tem acesso e consegue intervir para auxiliar os outros. Então, a gente precisa de paciência e persistência. E na questão, né, da gente ter os nossos imprevistos, eu deixo como sugestão a leitura do livro Desobsessão, ditado por André Luiz. Esse livro é um passo a passo, né? Ele é uma instrução para cultos, acho que não é cultos a palavra que eu vou utilizar, né? Mas para sessões de desobsessão, da parte da mediúnica, né? Ele cabe-se aos trabalhos da desobsessão. Mas ele é uma leitura interessante. Primeiro, a cargo de estudo, né? E segundo, porque ele tem uma parte que fala sobre superação de impedimentos. Porque o que acontece? Quando a gente vai começar a fazer o evangelho no lar, nós sofremos vários ataques, vamos colocar aqui entre aspas, ataques dos nossos irmãos menos felizes, né, que estão na erraticidade, pois eles não querem que a gente siga nessa prática, eles não querem que a gente cumpra essa tarefa de estar ali toda semana, trazendo tantos benefícios que até agora eu tenho citado para vocês, que acontece conosco nesse momento, né? Eles não querem que aconteça isso com a gente. Por quê? Porque a gente vai estar tendo esse contato tão proximal, tão bom com a espiritualidade, a gente vai estar dando esse upgrade no nosso perispírito, no nosso corpo, vai ser tão gostoso, vai ser tão bom para nós, para nossa evolução. Eles não querem isso, então vai ter impedimento de tudo que é jeito. E aí, lá nesse livro, no livro Desobsessão, ditado por André Luiz, tem essa parte da superação de impedimentos que é muito interessante a gente dar uma olhadinha. Tem PDF na internet. Uma coisa que eu queria contar para vocês, que é um caso bem conhecido, mas que é válido da gente estar mencionando aqui, a gente se sente sozinho, né? A gente ainda se sente sozinho. Nós temos o conhecimento de que nunca estamos sós e que o desamparo não existe, mas ainda assim a gente se sente sozinho. E eu gostaria de mencionar, né, contar um caos do estudo que o Chico fazia sozinho com Emmanuel, né? Era lá em 1931, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, né? E por alguns motivos, os companheiros acabaram debandeando, e Chico tinha até o irmão dele, que era o José Xavier, que ficava com ele, mas aí precisou trabalhar no turno da noite e o Chico acabou tendo que fazer as reuniões sozinhos, lá no finalzinho de 1931. Ele precisou acabar fazendo as reuniões sozinhos. E o que acontecia? Os vizinhos começaram a falar que Chico estava ficando louco, né? Quem era aquele homem dentro de uma casa, falando alto, lendo em voz alta, sozinho, conversando sozinho. E Chico acabava ficando triste, ele tinha 20 e poucos anos, e aí ele conversou com o Emmanuel que ele queria encerrar o estudo. E o Emmanuel disse que não, ponderou que era para ele persistir e continuar fazendo as reuniões, pois ele não estava sozinho. E que ele iria interceder e pedir a Jesus que, se fosse da permissão, né, tivesse a permissão, e se fosse do merecimento de Chico, para que ele tirasse o véu que cobria a mediunidade da visão, que ele tivesse a mediunidade da visão, a vidência aberta para o pleno, para que ele visse quem o acompanhava. Ok, Chico disse que tudo bem. Na semana seguinte, Chico foi até o estudo, fez toda a parte do estudo, né, que cabia a ele fazer como de praxe, fez toda a semana. E no final, o Emmanuel chegou, aplicou um passe na região aqui da fronte do Chico e o Chico teve ali a sua mediunidade da vidência, da clarevidência aberta por completo e tomou um susto a se deparar com uma arquibancada com 5.000 espíritos que acompanhavam os estudos que o Chico fazia. 5.000. 5.000. Então, Chico fazia esse estudo achando que estava sozinho e tinham 5.000 espíritos. Essa é a história dos irmãos do arco-íris, né? Que é uma história lindíssima, lindíssima. Se vocês quiserem ler na íntegra, também vou deixar aqui, aqui na descrição a história completa, que é maravilhosa, é muito linda. Mas que interessante, 5.000 espíritos que acompanhavam estudos para reencarnar e auxiliar na tarefa de difundir essas mensagens que o Chico estava psicografando, né? Mas para a gente entender que
Mesmo sozinha, vamos pensar eu e Yasmin, vou fazer aqui o evangelho sozinha, eu estou aqui sozinha, eu tenho o suporte da espiritualidade. Não sei dizer se são 5.000 espíritos, mas eu não estou sozinha. Tem alguém aqui comigo me auxiliando. Tem alguém, sempre tem. O desamparo não existe. E é importante a gente entender, pessoal. Nós rogamos ajuda, nós rogamos auxílio. A gente tem conhecimento de diversas ferramentas, mas aí eu deixo o questionamento aqui para todos nós, inclusive para mim. Nós estamos dispostos a mudar o nosso padrão comportamental, a mudar o nosso padrão vibratório para ter essa ajuda, para ter esse auxílio? A gente tem o livre-arbítrio. O esforço começa por nós. Nós que temos que dar o primeiro passo, a mudança, a buscar essa ajuda, a buscar esse auxílio. Nós sabemos pela espiritualidade que só pela intenção de ajuda e de auxílio, de pensar, eu vou buscar ajuda, a ajuda já está ali. A gente vai dar sequência, vamos manter, vamos persistir, mas só pela intenção de eu vou buscar ajuda, eu vou mudar o meu padrão vibracional, a ajuda já está ali. Porque o desamparo não existe, mas a gente precisa persistir. E para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu quero ler para vocês uma história que me emociona sempre, que está lá no livro A Vida Escreve, é a psicografia do Chico, é do espírito Hilário Silva, e conta a história de uma menininha muito querida. Ela é bem curtinha, vou encerrar com ela. O nome desse capítulo é Jesus Mandou Alguém. E fica para nós, para a gente poder encerrar o programa de hoje. Diz assim: o culto do Evangelho no lar havia terminado às 7 da noite, e João Pires, com a esposa, filhos e netos em torno da mesa, esperava o café que a família saboreava depois das orações. Ana Maria, pequena de 7 anos, reclamou: vovô, não sei por que Jesus não vem. Sempre o vovô chama por ele nas preces: vem Jesus, e Jesus nunca veio. O vovô riu-se bondoso e explicou: filhinha, nós, os espíritas, não podemos pensar assim. O mestre vive presente conosco em suas lições, e cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, são representantes deles junto de nós. Um doente é uma pessoa que o Senhor nos manda socorrer, um faminto é alguém que ele nos recomenda servir. Dona Maria, a dona da casa, nesse momento repartiu o café. E antes que o vovô terminasse, batem à porta. Ana Maria e Jorge Lucas, irmãos mais crescidos, correm para atender. Daí a instantes voltam, enquanto o menino grita: ninguém não, é só um mendigo pedindo esmola. Que isso? Exclama a senhora Pires instintivamente. A esta hora? Ana Maria, porém, de olhos arregalados, aproxima-se do avô e em forma encantada: vovô é um homem, ele está pedindo em nome de Jesus, é preciso abrir a porta. Acho que Jesus ouviu a nossa conversa e mandou alguém por ele. A família comoveu-se. O chefe da casa acompanhou a netinha e depois de alguns instantes voltaram, trazendo o desconhecido. Era um velho apresentando mais de 80 anos de idade, de roupa em frangalhos e grande barba ao desalinho, apoiando-se em pobre cajado. Ante a surpresa de todos, com um ar de triunfo, a menina segurou-lhe a mão direita e perguntou: o senhor conhece Jesus? Trêmulo e acanhado, o senhor respondeu: como não, minha filha? Ele morreu na cruz por nós todos. E Ana Maria para o avô: eu não falei, vovô? O grupo entendeu o ensinamento e o recém-chegado foi conduzido a uma poltrona. Alimentou-se, recebeu tudo quanto precisava e João Pires anotou-lhe o nome e endereço para visitá-lo no dia seguinte. Antes da despedida, a pequena dormiu feliz e, após abraçar o inesperado visitante no até amanhã, o chefe da família, enxugando os olhos, falou sensibilizado: graças a Deus, tivemos hoje um culto mais completo. Então, que a gente possa, pessoal, não só fazer o nosso evangelho no lar, sempre que possível, mas aplicar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, ele que é o médico da nossa alma, do nosso coração e que nos conhece por inteiro. Não nos abandona, não nos deixa só.
Fiquem com Deus e que Maria Santíssima abençoe a todos vocês nesse momento, abençoe a casa de vocês, os familiares de vocês e o coração de vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau!